Graça e paz, irmãos e irmãs, firmes na rocha. Nós estamos aí vivenciando um tempo de muita alegria, de muita reflexão. Estamos falando dessa semana, que é uma semana da Páscoa, e nesse dia que é um dia muito especial, que é o domingo de ressurreição. É o momento em que nós refletimos no posicionamento no nosso Deus, em que nós podemos realmente verificar essa vida abundante que foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Não bastou apenas a morte não é o fim. A morte foi apenas esse momento de suspense, esse silêncio que foi imposto à humanidade, até que no terceiro dia houve a graça da ressurreição, o poder da ressurreição. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouco sobre essa experiência da suficiência da graça de Deus nas nossas vidas e deste amor suficiente por nós. O que significa entender como deu-se o início desse processo da Páscoa, e eu quero separar 3 textos para que possamos ler e entender essa demanda do amor de Deus pela nossa vida e o porquê Ele nos amou de tal maneira a enviar o seu Filho amado por todos nós. Então eu quero que você esteja atento. Vamos ler então a palavra do Senhor. Abra comigo em Êxodo capítulo 12, vamos ler do versículo de 5 a 11. Esse é um texto que certamente foi lido ao longo desses dias, porque fala justamente sobre a instituição da Páscoa do Senhor. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, versículos de 5 a 11. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quero que vocês abram agora comigo, rapidamente, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Isso aqui é Jesus, então, ele organizando e agora fazendo a ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um último texto. Está ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 36. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor foi fiel
e o Senhor nos amou de tal maneira que nos enviaste, Senhor, realmente aquilo que poderia fazer a diferença nas nossas vidas. O Senhor enviou este recurso, o Senhor enviou o Cordeiro, o Senhor enviou aquele que poderia fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Obrigado porque o Filho amado veio e fez tudo o que nós não poderíamos fazer. Ele se fez carne, ele se fez obediente e por causa disso tudo, nós temos agora acesso a Ti. Nos ensina essas grandezas, nos ensina, Senhor, tudo isso nesta noite, nesse momento, para que sejamos edificados no Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Conta-se que em 1947 uma família passou por um episódio muito grave. A família dos irmãos Collier. Eles perderam ali os seus pais e eles herdaram uma grande fortuna. Eles, de um momento para outro, ficaram detentores de uma enorme herança. E conta a história que por volta de 1947, depois de muito tempo que ninguém mais ouvia falar desses irmãos, eram dois irmãos, o irmão Homer e o irmão Langley, havia décadas que ninguém via, eles mudaram para casa e ninguém via. E em 1947 alguém fez uma ligação, uma chamada para a polícia e a polícia foi lá. E eles tentaram entrar pela porta da frente, não conseguiam. E aí eles subiram para o andar superior e fizeram uma grande descoberta. O irmão Homer estava deitado na cama com um jornal de 1920. Ele estava morto há quase 2 décadas. E havia tanta bagunça, tanto entulho, tanta sujeira. E eles então não conseguiam ir para os demais cômodos e eles começaram a movimentar tudo aquilo. E descobriram que não conseguiram entrar na porta da frente porque estava tudo impedido. Haviam cadeados e a porta estava trancada e impedida por um entulho, uma grande pilha de coisas que foram juntadas ao longo do tempo. Havia muitas coisas antigas, muitas caixas e tudo isso impedindo. Eles levaram alguns dias para limpar o ambiente e eles tiveram mais uma surpresa. Encontraram outro irmão ali perto do quarto onde foi encontrado Homer. Langley foi encontrado debaixo de uma pilha esmagada por aquelas coisas que foram acumuladas pelos anos. Essa história é uma história de terror, é uma história muito estranha, é uma história que parece que não nos bate muito bem à mente, porque é difícil compreender o que leva uma pessoa a acumular tanto. Mas pensem bem, não é isso que nós fazemos muitas vezes, nós acumulamos, nós vivemos para acumular. Nós acumulamos experiências emocionais, nós acumulamos experiências de autoajuda, nós acumulamos bens materiais, nós acumulamos muitas coisas. Nós acumulamos fracassos, nós acumulamos tristezas, nós acumulamos muita coisa. A nossa vida aparentemente é cheia desses acúmulos, é cheia dessas coisas que nós ajuntamos ao longo do tempo. Isso parece que não faz muito sentido. Mas aparentemente é uma parábola para os nossos dias. Nós muitas vezes fazemos isso como igreja, não prestamos atenção no verdadeiro sentido de sermos filhos e filhas desse Deus Altíssimo, maravilhoso. Às vezes nós nos esquecemos de que somos herdeiros de uma grande riqueza. Às vezes nós nos esquecemos do sacrifício que Jesus fez por nós. Muitas vezes nós nos esquecemos de que tudo que Deus fez por nós, através de Jesus, na cruz do Calvário, é suficiente, muito mais do que suficiente. E às vezes nós queremos viver as nossas vidas como se a nossa vida não tivesse um autor e consumador da fé, tivesse um Senhor. Eu quero chamar uma reflexão muito rápida e objetiva, tendo por base esse tema da Páscoa, porque a Páscoa nos leva a ter uma atitude de consciência. Nós sempre paramos e pensamos um pouco sobre as nossas vidas nesse tempo da Páscoa. Nós ficamos mais sensíveis a isso. Nesse tempo de
distanciamento social, nós ficamos ainda mais sensíveis, porque o nosso desejo era que a nossa Páscoa fosse celebrada na comunidade, que nós pudéssemos vivenciar essa experiência juntos, que pudéssemos aí estar nos abraçando e realmente fazendo, quem sabe, uma refeição em conjunto para celebrar a Páscoa. Isso seria maravilhoso. Mas eu quero trazer então à memória aquilo que é mais importante. Você foi liberto para adorar a Deus. Você foi liberta para viver uma vida que vai para além da sua casa, vai para além dos seus bens materiais, vai para além daquilo que você tende a acumular durante a sua vida. Você foi livre para adorar esse Deus. Então, quando nós vamos lá em Êxodos, capítulo 12, nós já temos isso como pano de fundo. Nós temos um povo que estava ali cativo. Os hebreus estavam cativos no Egito há aproximadamente 400 anos. 400 anos em que eles foram perdendo muito do que era a experiência de Deus. Eles perderam aquele contato da experiência de um Deus que havia feito uma promessa, a promessa de levá-los a uma terra que mana leite e mel, um lugar onde havia ali realmente uma provisão, um lugar de delícias. Aquele povo que estava ali escravizado, eles foram quebrados na sua história. E para isso foi necessário então que esse Deus de amor se revelasse. Esse é um pano de fundo, o povo hebreu estava cativo. E esse Deus de amor, nosso Deus, ele encontrou em Moisés uma voz para chegar diante daquele povo e dar uma orientação para que eles fossem adorar. Moisés deveria chegar diante de Faraó e dizer: eis que o meu Deus disse, né? O grande eu sou disse, deixa meu povo ir, fazer uma caminhada de 3 dias no deserto para me adorar. Esse foi o pano de fundo para isso. E nós sabemos, o coração de Faraó estava endurecido, ele não deu ouvidos a Moisés, então foram necessários ali serem apresentados 10 sinais do poder de Deus. 10 sinais daquilo que Deus estava fazendo ali para, em primeiro lugar, trazer a memória para o povo hebreu quem era esse Deus. Mas, em segundo lugar, também, dizer para Faraó: Faraó, eu ouvi a voz do meu povo que clamou. E eu estou irado. Prestem atenção nisso. Um Deus irado que está ali naquela situação porque ele ama aquele povo. E quantos de nós não ficaríamos, vamos dizer, irados se víssemos uma cena semelhante de alguém que nós amamos muito sendo injustiçado grandemente? Talvez apanhando, talvez sendo roubado, talvez ali na nossa frente, diante de nós, sendo ali humilhado. Muitos de nós somos tomados por sentimentos parecidos. Agora, pense no sentimento de um Deus que ele é santo, ele é puro e ele é, acima de tudo, justo. Esse Deus, então, ele ouvindo esse clamor, ele realmente se colocou como um Deus que iria ali naquele momento apresentar a sua justiça. Então esses 10 sinais, essas 10 pragas, nada mais foram do que essa forma de Deus trazer a memória daquele povo que ele era Deus e, em segundo lugar, para realmente trazer um juízo para aquela nação, para o Egito, que escravizou, que humilhou, que durante 400 anos colocou peso sobre a vida daquele povo. Em dado momento, Deus fala sobre a 10ª praga ou o 10º sinal, que é nesse momento em que a Páscoa é instituída. O êxodo aconteceu aproximadamente 1200 a 1400 anos antes de Cristo. Nesse momento, esse Deus inicia o que nós chamamos aqui de êxodo, que é a retirada do povo. Moisés, ele foi tomado como esse homem que se colocou como uma voz de Deus para anunciar essa saída do povo, essa libertação do povo. O faraó teve o seu coração endurecido e a última praga foi a mais temível, foi a mais
terrível. Enquanto todo o povo hebreu estava ali no seu lugar, na cidade, no lugar onde era reservado para os hebreus, enquanto todo o povo estava ali sendo guardado, sendo orientado da salvação, o povo do Egito estava ali prestes a experimentar algo terrível. Aqui eu quero fazer um ponto. Esse povo, que é um povo amado do Senhor, Deus fez um compromisso e Deus deu toda a instrução. Nós vimos aqui nesse texto que lemos, em Êxodo capítulo 12, nós vimos a instrução de como eles deveriam fazer nas suas casas. Cada um na sua casa deveria pegar o cordeiro, deveria abrir esse cordeiro, reservar o sangue, passar nos umbrais da porta. Isso todos nós conhecemos, isso é muito familiar para todos nós, é a cobertura do sangue do cordeiro, né? É a cobertura do sangue do cordeiro que faz com que o anjo da morte salte à nossa casa. Páscoa é isso, é Pessá, é o salto da morte. Quem tem a marca do sangue está ali seguro. Quem não tem a marca do sangue está suscetível à morte. Então, é isso que quer dizer a Páscoa. É esse salto da morte. É esse amor revelado de Deus, é esse juízo de Deus sobre aqueles que estão escravizando o povo, de tal modo em que eles experimentem realmente quem é esse Deus. E em dado momento esse Deus diz que ele faz acepção, ele faz diferença entre o povo dele e aqueles que não fazem parte do povo dele. Nesse momento, o sangue é o elemento crucial, é o elemento que traz a salvação. Então nós vamos acompanhando. Nós verificamos então que esse sangue foi colocado, o povo observou. Agora imagina vocês, cada família na sua casa, preparando o cordeiro. A orientação é que aquele cordeiro fosse suficiente para a casa, ele deveria ser do tamanho suficiente para que fosse consumido numa noite. Se o cordeiro fosse maior para aquela família deveria convidar outros para sua casa, o cordeiro deveria ser consumido, ele deveria ser assado e consumido. Aquele cordeiro era suficiente não apenas para a família que estava ali presente, mas para os demais. Olha, isso já é uma demonstração da graça de Deus sobre a nossa vida. Ela é abundante, né? Ela é abundante. Então esse cordeiro, ele é compartilhado e ele deve ser todo consumido. Quando nós vemos isso, ele é consumido na pressa, e ali nós vemos alguns elementos também que fazem parte da cultura. O consumo desse cordeiro é feito mediante também um consumo de ervas amargas e pão sem fermento. É tão interessante porque isso vai dar um início a uma tradição de purificação de alimentos também, e o povo hebreu ele vai prestar mais atenção naquilo que eles comem, e como esta foi uma festa que foi instituída, uma festa perpétua para que fosse observada pelos judeus, todas as vezes que ele lembrava do pão sem fermento, ou seja, o pão sem qualquer tipo de aditivo que faça parecer maior do que realmente é, e um pão que realmente é feito muito rápido, o pão da pressa, o pão da fuga, o pão do escape. Esse pão, todas as vezes que eles fossem se reunir, eles partiam aquele pão e lembravam da pressa, lembravam do favor de Deus. E o cordeiro era totalmente consumido. Eles deveriam estar preparados. Nós vemos aí no versículo, no finalzinho do versículo que nós estamos lendo, que eles deveriam estar com o cinto no lugar, sandálias nos pés e o cajado na mão. Eles deveriam estar prontos para a libertação. Você está pronto, meu irmão? Eu quero te dizer que quando o sangue está sobre os umbrais, nós já devemos estar prontos para a caminhada, para a libertação. Esse Jesus, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele faz toda essa diferença e nos promove isso. Ele nos dá esse caminho para que possamos sair do envolvimento. Se aqui no Egito, se aqui nesse momento da escravidão, eles são quebrados, os grilhões caem, as cadeias são rompidas e as pessoas são libertas do cativeiro, da opressão, quando Jesus vem, e nós já vamos falar já sobre essa questão do paralelo que existe entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa que Jesus ele ministrou,
Quando o povo ele sai ali verdadeiramente para adorar a Deus, com todas as condições necessárias. O segundo aspecto é que, o segundo texto que nós vemos, Jesus já celebrando a ceia, nós vemos a promessa de Jesus como sendo aquele que vai cumprir tudo aquilo que Deus havia prometido para a libertação. Jesus ali ele já é a resposta de toda uma profecia, já é a resposta de toda uma expectativa de libertação para o povo de Israel. Aqui nós já estamos no ano aproximado de 33 depois de Cristo, né? E ali Jesus, naquele momento, ele está celebrando a Páscoa, ele está celebrando ali aquela tradição que já vem do alimento, ele está trazendo à tona ali toda aquela participação da família, e ele coloca uma frase que é muito objetiva e muito enfática aqui no Evangelho de Marcos. Ele está ali, tomou o pão, deu graças, partiu aquele pão e ele diz assim: tomem, isto é o meu corpo. Bebam, isto é o meu sangue. Jesus está ali sendo aquele que sinaliza a libertação e sinaliza também a vida para aqueles que estão ali. Mas é necessário, prestem bem atenção, quando Jesus ele está ali celebrando aquela refeição com os discípulos, nós não vemos menção de alguém preparando um cordeiro. Nós não vemos ali de maneira explícita a preparação ali da refeição como havia sido colocada com o cordeiro à mesa. E Jesus ali ele vai se revelando, ele vai se revelando. Ao longo de um determinado momento, Jesus vai falando que ele tem que se entregar, que ele vai ser levado e ele vai morrer. E ali os discípulos já estão entendendo isso de uma maneira mais enfática. Jesus está ali celebrando aquele momento, partindo o pão como se ele estivesse partindo o corpo dele e bebendo do sangue como se ele já estivesse derramando o próprio sangue. Esse Jesus, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se naquele momento da Páscoa dos Hebreus o sangue era passado nos umbrais, agora esse momento o sangue ele era a cobertura agora das nossas vidas. Esse sangue que é um sangue derramado por nós, pela nossa vida, pelos nossos pecados. Jesus ele é a refeição. E de modo semelhante como foi a refeição na primeira Páscoa, eu quero advertir, essa refeição deve ser feita por inteiro, Jesus deve ser consumido por inteiro. Mencionamos há alguns domingos o fato de que esse Jesus ele não pode ser comido só um pedacinho dele. Nós não podemos pegar só aquilo que nos agrada a partir da pessoa de Jesus. Nós não podemos apenas pegar uma parte desse sacrifício e negar todo o resto. Nós não podemos fazer como aqueles que querem realmente viver uma vida em casa, na sociedade, e viver uma outra na igreja. Tem gente que consegue ser santa apenas dentro da igreja, apenas dentro das quatro paredes. Vivemos um tempo em que o templo, a construção, não é agora o que mais importa. O que mais importa agora é a sua integridade diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, atente-se a isso. Você precisa comer do Cordeiro de Deus e por inteiro. Aceite essa dádiva de Deus por inteiro. Essa dádiva é uma dádiva perfeita. É uma dádiva que não precisa de nenhum ajuste. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi entregue e deve ser consumido. Mas, pastor, como é que nós entendemos, então, esse amor de Deus? Como é que nós entendemos esse sacrifício de Jesus? Por que nós devemos entender o amor de Deus pelas nossas vidas? Eu entendo que Jesus, ainda nesse momento da refeição, ele faz um juramento e ele se coloca numa situação muito complicada. Há uma expressão nesse texto, e eu quero que vocês se atentem a isso. Jesus disse assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho do reino de Deus. O vinho novo do reino de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: isso aqui é uma expressão antiga que equivale a fazer um juramento solene. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: eu empenho a minha palavra
de que não vou tomar de novo do fruto da videira, do suco, do vinho, não vou tomar até que o reino seja estabelecido. Até que isso aconteça nessa dimensão sobrenatural do reino de Deus, que vai ser implantado, que vai ser colocado, que todos verão, porque o meu Pai vai trazer este reino de uma maneira evidente. Todos saberão o que é esse governo sobrenatural, espiritual e perfeito de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você entenda, Jesus fez um juramento solene. Nós temos o equivalente a isso lá no livro de Atos, capítulo 23, quando nós vemos 40 judeus fazendo um juramento semelhante para matar Paulo. Eles se juntaram e disseram assim: não comeremos nem beberemos até que isso aconteça a Paulo, que ele seja morto. Então eles armaram uma emboscada e eles iam acabar com a vida de Paulo. Para um judeu isso faz muito sentido. Então, quando eles estavam ali na mesa, quando aqueles discípulos estavam ali ao redor, eles entenderam que aquilo que Jesus estava fazendo era algo muito sério e era algo que em breve eles já compreenderiam, porque eles já estavam caminhando ali após eles cantarem um hino, né? Que hino deve ter sido esse, hein? Que hino de louvor deve ter sido esse. Eles, após ter feito isso, eles se dirigiram a um outro cenário e é sobre esse terceiro momento que eu quero colocar para vocês. Isso tudo que eu quero que vocês compreendam. O amor de Deus pelas nossas vidas. Esse terceiro momento vai falar sobre o cálice, que é quando Jesus chega ali num lugar chamado Getsemane e ali ele senta-se com os discípulos, ele está ali e ele se coloca numa posição de oração. Ele vai e sobe com 3 discípulos amados, Pedro, Tiago e João, e ele vai ali começar a orar. Mas antes de orar, algo impressionante acontece. Ele está aflito. Ele está ali angustiado. É algo que está sufocando a vida dele. Porque Jesus ele está compreendendo que agora ele está partindo para o tempo, para o momento em que ele seria realmente dado como um sacrifício pela humanidade. E a gente entende isso nessa expressão, porque ele ora para o Pai e fala assim: Pai, se possível for, né? Abba, Pai, tudo é possível ao Senhor. Então afasta de mim esse cálice. Que cálice que é esse, meus irmãos? Que oração que é essa? Nós não vemos Jesus em nenhum momento da palavra com esse nível de angústia. Jesus ele está no controle das situações, ele está ali, ele faz a tempestade acalmar, ele cura os enfermos, ele ressuscita mortos. Ele está ali num tempo em que todas as coisas ao redor dele são possíveis e ele faz. Mas aqui nesse momento, ali no Getsemane, ele faz uma oração tão angustiante como essa. É interessante perceber porque muitas pessoas, muitos mártires, muitas pessoas que deram a sua vida, parece que deram a sua vida de maneira tão tranquila. Nós vemos o martírio de Estevão, nós vemos o martírio de tantas outras pessoas, que o martírio, meus irmãos, é um momento de angústia. Mas aparentemente Estevão estava ali tão tranquilo. Na história nós vemos o martírio de um bispo, que é o bispo Policarpo, da igreja de Esmirna, e ali é uma história interessante. As testemunhas que presenciaram aquilo afirmam que o magistrado chegou para aquele bispo, olhou para ele e falou assim: você tem mais uma chance, nega esse cristianismo. E o bispo Policarpo, aparentemente muito tranquilo, ele disse assim: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e depois se extingue, mas não conheces o fogo do julgamento vindouro. Ora, por que estás demorando? Vai e faze o que pretendes. Meus irmãos, que nível de fé é esse? Que nível de controle emocional que é esse? Controle das circunstâncias que é esse? Que aquele homem fala assim: pode atear fogo, eu não vou negar minha fé. E aparentemente ele fala isso com uma espécie de tranquilidade.
diferente do que Jesus está vivenciando ali. Jesus ele vivencia naquele momento ali, no Getsemane, um momento em que ele está experimentando o afastamento de Deus. Ele está experimentando um momento em que ele está se afastando daquele que é a fonte do amor, daquele que é a fonte da luz, a fonte de toda a coerência. E quanto mais ele percebe esse afastamento, porque ele está prestes a receber o peso de todo o pecado da humanidade, Jesus ele se fez pecado por nós, e porque ele já estava tomando e já estava consciente desse caminho que iria levá-lo à cruz, ele já estava consciente de que aquilo ia acontecer. Jesus sempre viveu uma relação muito harmônica entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles nunca estavam afastados. Eles nunca estavam longe um do outro. Havia o amor do Pai, o poder do Espírito, o consolo, a vida, e ali eles tinham um envolvimento, uma comunhão perfeita. Mas ali naquele momento, ele se deu conta, Jesus se deu conta, de que ele seria afastado desse Deus. Ele experimentaria privação da presença de Deus na vida dele. Por isso, esta angústia. Mas apesar de ele vivenciar isso, nós continuamos a leitura e percebemos que Jesus ele escolheu fazer a vontade do Pai. Meus irmãos e irmãs, muito embora muitas coisas estejam ao nosso alcance, muito embora nós tenhamos o controle sobre muitas coisas, a melhor coisa que nós fazemos é deixar as circunstâncias na mão desse Deus que tem todo o poder. Apesar de tudo ser aparentemente muito pesado, aparentemente nós estamos vivenciando um tempo em que muitas pessoas já estão se perguntando sobre a qualidade da sua saúde emocional, porque está aí há um tempo de afastamento social. Imagine a angústia de estar afastado de Deus. Nada se compara a isso. E é justamente esse tipo de sentimento que Jesus estava experimentando ali. Jesus ele se fez pecado por nós, e porque ele já estava tomando e já estava consciente desse caminho que iria levá-lo à cruz, ele já estava consciente de que aquilo ia acontecer. Jesus sempre viveu uma relação muito harmônica entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles nunca estavam afastados. Eles nunca estavam longe um do outro. Havia o amor do Pai, o poder do Espírito, o consolo, a vida, e ali eles tinham um envolvimento, uma comunhão perfeita. Mas ali naquele momento, Jesus se deu conta de que ele seria afastado desse Deus. Ele experimentaria privação da presença de Deus na vida dele. Por isso, esta angústia. Mas apesar de ele vivenciar isso, nós continuamos a leitura e percebemos que Jesus ele escolheu fazer a vontade do Pai. Meus irmãos e irmãs, muito embora muitas coisas estejam ao nosso alcance, muito embora nós tenhamos o controle sobre muitas coisas, a melhor coisa que nós fazemos é deixar as circunstâncias na mão desse Deus que tem todo o poder. Apesar de tudo ser aparentemente muito pesado, aparentemente nós estamos vivenciando um tempo em que muitas pessoas já estão se perguntando sobre a qualidade da sua saúde emocional, porque está aí há uns 20 dias, talvez, de afastamento. Está aí há um tempo de afastamento social. Imagine a angústia de estar afastado de Deus. Nada se compara a isso. E é justamente esse tipo de sentimento que Jesus estava experimentando ali no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós verificamos uma situação dessa, um momento de angústia e de aflição como esse, nós podemos entender o perfeito amor
Porque a ira de Deus estava diretamente ligada ao amor que Ele tem pelas nossas vidas. A ira de Deus é pela influência do pecado, é pela maldade que estava no coração do homem. E a única maneira de retirar esta escravidão, retirar esta prisão do coração do ser humano, era enviar um cordeiro para fazer esse sacrifício. O cordeiro, o filho, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O efeito que quebra essa prisão que o pecado impõe às nossas vidas, em que a maldade envolve as nossas vidas, estava ali condicionada ao sacrifício supremo, à obediência de Jesus. Nós vemos ali nesse cenário que Jesus luta. Talvez se ele tivesse uma outra opção, porque é justamente isso que ele pede quando ele ora: Abba, Pai, se possível, me dá uma outra rota, um outro caminho. Mas Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. E é nesse sentido que nós precisamos estar atentos e alertas. Deus faz a sua obra e Ele está ali conosco. Meus irmãos e irmãs, por que Jesus tomou do cálice? Para que nós fôssemos livres. Por que Jesus tomou do cálice? Para que nós tivéssemos vida. Por que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz? Para que, como o Cordeiro de Deus, Ele pudesse cobrir a nossa multidão de pecados. O sangue dele foi derramado. Na Páscoa dos Hebreus, o sangue foi passado nos umbrais da porta. Nas nossas vidas hoje, nós somos envolvidos pela vida do Cordeiro de Deus. Então, da mesma maneira em que aquele povo hebreu foi tirado da escravidão e começou um êxodo para a terra prometida, nós podemos, em Cristo Jesus, libertos da escravidão do pecado, iniciar um êxodo para a terra prometida que o Senhor tem para as nossas vidas, que é um lugar onde nós estamos cumprindo e cumpriremos cada vez mais a vontade do Pai. Foi por isso que Jesus foi até o fim. Foi por isso que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que você não precisasse beber do cálice da ira de Deus. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. E é por isso que nós podemos celebrar hoje a vida, podemos celebrar hoje a libertação, porque ele se doou por nós. Esse é o amor perfeito, esse é o amor sem nenhum tipo de remendo nosso, de ajuda nossa. Você não precisa fazer como aqueles irmãos que acumularam uma quantidade desnecessária de coisas na vida. Você não precisa viver a sua vida acumulando experiências neste mundo. Você precisa acumular a vida de Deus. Que o Senhor, neste domingo, possa colocar no teu coração esse verdadeiro sentido da Páscoa, que é levá-lo à liberdade para adorar cada vez mais esse Deus que é vivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa para que compreendamos esse caminho, que é um caminho da libertação. Um caminho que é um caminho da vida. Um caminho que é um caminho da experiência de participarmos contigo desta comunhão. Assim como o Senhor vivenciou toda essa história tremenda de poder e de graça, que nós também possamos experimentar, através da vitória da cruz, tudo isso que o Senhor experimentou. Obrigado porque o Senhor fez tudo isso por nós. E podemos entender porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio porque o Senhor foi realmente obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado porque a tua vida nos dá realmente o acesso a um novo e vivo caminho no Senhor. Assim como o povo hebreu teve acesso a uma liberdade para adorá-lo, nós também temos agora em Cristo Jesus o verdadeiro acesso que nos leva direto a Deus. Senhor, abençoa cada um de nós, nas nossas casas, para que a verdadeira refeição do Cordeiro de Deus esteja à disposição de cada um de nós
nos nossos lares, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você possa consumir esse Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Ósculos Santos.